E aí, galera, tô aqui hoje para poder falar um pouquinho com vocês, para poder fechar, né, o nosso primeiro PET de História do segundo ano do ensino médio, o Plano de Estudos Tutorados, preparado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. É, esse PET, esse Plano de Estudos Tutorado, ele gira em torno do assunto da crise do antigo regime europeu e da crise do sistema colonial. Então esse é o assunto básico tratado. E para poder fechar isso, eu vou fazer um resumo aqui, né? Comentar os principais pontos que aparecem no PET, né? Ele começa, a gente pode olhar aqui, eu vou comentar só a parte de matéria hoje, aqui, tá, gente? Um outro vídeo que eu vou fazer, eu vou comentar com vocês no próximo vídeo a parte das atividades do PET, né? Então, ele começa aqui colocando para vocês o assunto, né, do fim do antigo regime da crise do sistema colonial, e ele destaca, principalmente nesse momento aqui, a questão relativa aqui na semana 1, a questão relativa ao iluminismo. Né? O que seria esse iluminismo? Um movimento intelectual que surge no século XVIII de questionar a ordem do antigo regime. Antigo regime, gente, é basicamente aquilo que eles estudaram em Idade Moderna no ano passado, né? Então, estados com um rei autoritário no poder, com um rei forte, com o poder centralizado na mão de um rei, o absolutismo monárquico, poderes absolutos na mão do rei, não havia limites instituídos ao poder do rei. Um estado que controlava toda a economia, um rei controlava a economia, o mercantilismo, buscando acumular metais preciosos, acumular ouro e prata. Uma sociedade que a sua posição era definida pelo seu nascimento, então você nascia nobre ou não, independente do quanto você trabalhasse, independente do quanto você estudasse, a sua posição ela era determinada pelo nascimento, você nascia e já estava definido qual que era o seu papel naquela sociedade. Geralmente com muitos privilégios para a nobreza, privilégios até tributários, de não ter que pagar impostos, e uma educação, uma cultura que era controlada pela igreja. Era basicamente assim que se organizava a sociedade europeia no antigo regime, e é a isso que o iluminismo vai se contrapor. Vários intelectuais, filósofos que surgem nesse momento aqui passam a questionar essa ordem, esse sistema que havia do antigo regime. No geral, todos eles vão ter em comum a defesa da liberdade individual, que é um valor muito caro aos dias de hoje. Esses princípios defendidos pelos iluministas, que a gente chama de liberais hoje, baseados na liberdade individual, são princípios que estão presentes nas constituições do mundo dito ocidental, aqui do Brasil, por exemplo, que falam sobre limitar o poder do Estado, ter um contrato entre o governo e o povo, que é a Constituição, né, que limita o poder do Estado, e dividir o poder em várias instituições, para não haver o acúmulo de poder, a divisão em 3 poderes, e principalmente o respeito à liberdade dos indivíduos, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a liberdade de comércio, a liberdade econômica. Essas liberdades, elas seriam aquilo que permitiriam os indivíduos ser indivíduos, né? Ter a sua individualidade respeitada. Então, o reconhecimento do indivíduo como algo a ser protegido e de que ele precisa de ter o direito à sua individualidade, baseado nessas liberdades, é algo que vem do iluminismo. A gente trata isso como algo quase que natural hoje, né? Eu tenho a liberdade de vestir a roupa que eu quero, escolher o emprego que eu quero, buscar comprar o produto pelo preço que eu acho justo, ou vender o produto pelo preço que eu acho justo, ou ter a fé que eu queira ter, ou pensar o que eu quiser, ou publicar, escrever o que eu quiser, mas são valores que vêm do liberalismo, que vêm do iluminismo nesse momento. Enquanto na Europa esses valores vão ser entendidos como valores de contestar o absolutismo, contestar as monarquias, contestar esse controle do Estado, do rei, e aí que vai vir a Revolução Francesa e outras revoluções liberais, na América, no Brasil, inclusive, esses valores são entendidos como contestar o dominador europeu, como contestar um europeu que dava direito para os seus cidadãos europeus, mas não para os coloniais, não para os colonos. Então, eu, enquanto brasileiro, eu via um Estado português que dava mais privilégios a Portugal do que a brasileiros. Então, se o iluminismo é lido na Europa como a nobreza tem muitos privilégios, o rei tem muitos poderes, vamos tirar isso, na América isso é lido como
os europeus têm muitos privilégios, os europeus têm muito controle, muito poder, vamos tirar isso. A independência dos países da América, ela é influenciada pelo iluminismo na medida que dá uma ideologia, um arcabouço teórico, filosófico para o movimento de contestar esse poder que os europeus tinham nesse momento. Aí o Pet ele fala um pouco sobre a situação da América Espanhola, os nossos vizinhos, né, que vão ocorrer vários movimentos de independência, já que são vários países que se formam ali. E ele destaca também a importância da figura de Napoleão Bonaparte. A gente pode ver isso aqui, olha só. Aqui no Pet, a partir da terceira semana, esse é um assunto que vai entrar, olha só. Napoleão Bonaparte governa a França depois da Revolução Francesa. Ele passa a ter uma disputa muito grande com a Inglaterra. Napoleão entendia que a indústria francesa só poderia prosperar combatendo a concorrência inglesa, e aí é um combate militar que ele acreditava, né? E em torno disso ele decreta o bloqueio continental, um decreto que estabelecia que qualquer pessoa, qualquer país que mantivesse relação comercial com os ingleses seria entendido como inimigo da França. E passa a ameaçar os aliados da Inglaterra de militarmente, né? Um desses aliados era o Estado de Portugal. Napoleão invade Portugal no final de 1807. E nesse momento a família real portuguesa vem para o Brasil, chegando aqui em 1808. A instalação da família real portuguesa no Brasil tem total relação com o início do processo de independência do Brasil, já que a partir do momento que o Brasil não é uma simples colônia, é um lugar onde está o rei, é o lugar de onde se governa o império, é o lugar onde estão a alta nobreza portuguesa, a nobreza da corte portuguesa, o Brasil e a capital, principalmente o Rio de Janeiro, passa a passar por uma série de transformações que vão lhe dando autonomia. Por exemplo, a abertura dos portos das nações amigas. O Brasil, que antes só podia comprar e vender para Portugal, passa a poder comprar e vender para o mundo inteiro. Até porque, né, Portugal está invadido pela França, não tem como comprar e vender de Portugal. Então o Brasil passa a poder comprar e vender do resto do mundo aliado, né, de Portugal. Ou então a gente pode pensar as reformas urbanas que são feitas no Rio de Janeiro, abrindo avenidas, criando novos prédios, criando instituições como a Biblioteca Real, a Biblioteca Nacional, a Academia Real de Belas Artes, o Banco do Brasil, um palácio, né, que hoje abriga o Museu Nacional, que recentemente esteve envolvido naquele lamentável incêndio. A gente tem também o Brasil se tornando Reino Unido a Portugal, deixando de ser colônia, já que o Brasil é a sede do Império, onde está o rei, né? Então o Brasil passa a ter uma autonomia em relação a Portugal, e é essa autonomia que vai dar base ao processo de independência, né? Que diretamente ele não entra nesse patch, provavelmente vai ser assunto dos próximos. Ok, gente? Então tentei aqui rapidinho fazer um resumo do que foi falado nesse primeiro plano de estudos estruturados aí do segundo ano de História. No próximo vídeo eu vou comentar com vocês a resolução das atividades. Beleza? Então valeu, gente. Bons estudos aí para vocês.